Você já olhou no espelho e não se reconheceu mais? Já sentiu que a mulher que estava ali era apenas um pedaço quebrado do que um dia você foi? Eu já. E foi nessa mistura de dor e silêncio que descobri o quanto a vida pode nos rasgar por dentro e, ainda assim, nos obrigar a continuar respirando. Hoje quero abrir meu coração, porque sei que alguém precisa ouvir o que eu vou contar. Talvez seja você. Talvez seja para você que Deus me deixou chegar até aqui. Meu nome é Helena. Tenho 40 anos e uma alma que carrega tantas cicatrizes que às vezes parece que eu vivi séculos. Mas também tenho uma chama dentro de mim que se recusa a apagar. Já passei por muita coisa nesta vida: abandono, desprezo, julgamentos cruéis da própria família, noites em claro com o peito apertado e orações sussurradas pedindo apenas um pouco de paz. Hoje estou aqui para lhe contar minha história de amor, luta e superação. Não é fácil abrir minhas feridas, mas sei que a verdade só cura quando é partilhada. Eu morava em uma casa simples, de paredes descascadas e cheiro de café fresco que invadia a cozinha todas as manhãs. O barulho dos passarinhos no quintal era, muitas vezes, a única melodia que me lembrava que a vida ainda tinha beleza. Mas, mesmo nesse cenário, meu coração estava esmagado. Eu vivia como sombra de mim mesma. A mulher que sonhava, que sorria, que acreditava. Havia ficado perdida no meio de tantas dores. Lembro-me das discussões, dos olhares de reprovação, das palavras que não eram ditas mas ecoavam no silêncio pesado da casa. A solidão acompanhada de gente é a pior de todas. Eu podia estar cercada, mas me sentia sozinha. O abandono não veio apenas no gesto físico, mas em cada detalhe do cotidiano em que eu não era vista, não era ouvida, não era amada. Eu fui me apagando. Mas mesmo quebrada, havia em mim algo que se recusava a morrer. Uma fé insistente, uma força silenciosa que me empurrava para a frente. Eu acreditava que Deus não tinha me esquecido, mesmo quando parecia que até o céu tinha se fechado para mim. Eu falava com Ele em voz baixa, às vezes chorando em cima da mesa da cozinha, às vezes ajoelhada no quarto. E nessas orações eu dizia: Senhor, se o Senhor ainda me vê, me dá um sinal, me mostra que ainda posso ser feliz. Eu precisava de esperança. Precisava acreditar que a vida não tinha acabado para mim aos 40 anos. Muitas pessoas diziam que eu já tinha passado da idade, que já tinha perdido as chances, que era tarde demais para recomeçar. E por muito tempo eu acreditei nisso. Carreguei essa mentira como se fosse uma sentença. Mas dentro de mim, bem no fundo, uma voz suave insistia: você ainda pode. Eu era uma mulher quebrada, mas não derrotada. O coração doía, sim, mas ainda pulsava. A vida tinha me tirado tanto, mas eu não podia permitir que tirasse também a minha fé. Foi nesse estado de luta silenciosa, entre lágrimas e pequenos sorrisos guardados, que minha história começou a mudar. Ainda sem eu perceber, os ventos estavam se mexendo. O destino, ou melhor, as mãos de Deus, já estavam preparando o encontro que viria a transformar toda a minha vida. Mas naquele momento, eu só sabia de uma coisa: eu não queria mais viver como sombra. Eu queria ser inteira outra vez. Eu queria me levantar das cinzas, mesmo que o mundo dissesse que eu não podia. E é assim, com o coração aberto e marcado, que começo a contar minha história para você. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração.
Eu lembro bem de uma tarde chuvosa em que a solidão parecia ter me engolido inteira. O cheiro da terra molhada entrava pela janela aberta da sala, e as gotas batiam no telhado de telha antiga como se fossem tamborins desafinados. Eu estava sentada no sofá, abraçada em mim mesma, olhando para as paredes que guardavam meus segredos, meus choros silenciosos, minhas noites em claro. Naquela época, eu ainda acreditava que felicidade era um privilégio de poucos, não um direito meu. Ouvia a voz da minha mãe ecoando na memória. Mulher tem que aguentar firme, Helena. Foi assim com a minha mãe, com a sua avó. É assim que tem que ser. E eu, obediente, passei a vida tentando engolir minha dor em silêncio, acreditando que era esse o destino de todas nós. Mas dentro do peito, uma inquietação crescia. Algo me dizia que Deus não tinha me criado para ser invisível, para ser um fardo ou para viver sempre em pedaços. Naquela tarde, a campainha tocou. Um som simples, mas que me assustou. Eu quase não recebia visitas. Meu coração acelerou, minhas mãos suaram, e por um instante pensei até em fingir que não havia ninguém em casa. Mas levantei. Quando abri a porta, encontrei minha vizinha, Dona Rita, com seu guarda-chuva vermelho e um sorriso acolhedor. Helena, trouxe um bolo de fubá quentinho. Fiz demais e lembrei de você. Aquele gesto simples me arrancou lágrimas. Eu, que estava me sentindo esquecida pelo mundo, recebi naquele pedaço de bolo um recado silencioso de Deus. Ainda havia gente que se importava comigo. Sentamos juntas na cozinha. O cheiro do café recém-passado se misturava ao aroma do bolo, e de repente o ambiente parecia mais leve. Eu contei algumas coisas a ela, não tudo, mas o suficiente para aliviar o peso que carregava. Ela me ouviu com atenção e disse algo que nunca esqueci: Helena, Deus não quer ver você presa nessa dor. Ele não te fez para viver apagada. Você ainda tem muito para viver, menina. Aquela palavra, menina, me desarmou. Eu já me via tão velha, tão gasta, tão sem valor. E, de repente, alguém me lembrava que eu ainda era jovem para recomeçar. Tinha 40 anos, mas a vida não precisava acabar ali. Nos dias seguintes, algo começou a mudar dentro de mim. Eu ainda estava quebrada, mas passei a prestar atenção em sinais pequenos, como se fossem respostas para as minhas orações. O pôr do sol no fim da rua, o canto de um sabiá na manhã, um abraço inesperado do meu filho mais novo. Coisas simples que antes eu ignorava começaram a parecer milagres cotidianos. Uma noite, sozinha na sala, peguei um caderno antigo e escrevi: Eu quero viver de novo. Foi como um pacto silencioso comigo mesma. Não sabia como nem quando, mas não queria mais apenas existir. Queria sentir o coração bater de verdade. Mas a estrada do recomeço não é reta. Nos dias seguintes, a dor ainda vinha em ondas, trazendo lembranças de tudo que perdi, das palavras que me feriram, dos olhares que me diminuíam. Às vezes eu mesma me perguntava: será que consigo? Será que ainda há amor reservado para mim? E uma voz fria dentro de mim respondia: Não, Helena. Você já perdeu a chance. É tarde demais. Foi nesse conflito entre a esperança e a descrença que meu caminho começou a cruzar, de forma inesperada, com algo que mudaria o rumo da minha história. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a provar que nunca é tarde demais para o coração recomeçar. Naquela semana, depois da visita da Dona Rita e daquele bolo de fubá que aqueceu minha alma, eu comecei a observar a vida de outra maneira. Ainda era difícil, claro. A dor não some como mágica, ela fica latejando dentro da gente como uma ferida que insiste em não cicatrizar. Mas havia algo diferente no ar, uma espécie de sopro que eu não sabia explicar, como se Deus estivesse me preparando para algo novo. Na manhã de sábado,
acordei cedo. O sol ainda nem tinha se levantado por completo, e a cidade parecia adormecida. O cheiro de pão fresco vinha da padaria da esquina, e o barulho distante do caminhão do leite me trouxe uma sensação estranha de lembrança da infância, quando tudo era mais simples. Fiz meu café, passei manteiga no pão e sentei à mesa. Olhei para o caderno onde tinha escrito: "Eu quero viver de novo", e senti um frio na barriga. Era como se aquelas palavras me desafiassem todos os dias. E então, Helena, o que você vai fazer para mudar? Decidi que precisava sair de casa. Fazia tempo que eu não caminhava sem destino, apenas para respirar. Coloquei uma saia florida, amarrei o cabelo de qualquer jeito e calcei minhas sandálias surradas. O vento da manhã bateu no meu rosto quando abri o portão. E por um instante eu senti como se estivesse dando o primeiro passo fora da prisão invisível que eu mesma tinha construído. As ruas estavam molhadas da chuva da noite anterior. E o cheiro da terra úmida se misturava ao perfume das flores que as senhoras do bairro cultivavam em frente às casas. Passei em frente à igreja e ouvi ao longe um cântico suave. Meu coração se apertou. Entrei sem planejar. A porta rangeu e o eco dos meus passos denunciava que eu não estava acostumada a estar ali. Sentei no último banco, em silêncio. O padre falava sobre recomeço. Nunca é tarde demais para reescrever a própria história, ele dizia. Eu quase não consegui segurar o choro. Parecia que aquelas palavras tinham sido escolhidas para mim. Fechei os olhos e murmurei uma prece: Senhor, se o Senhor ainda acredita em mim, me ajuda a acreditar também. Me mostra que eu ainda posso ser amada. Saí da igreja com o rosto lavado em lágrimas, mas leve. Caminhei até a praça e me sentei em um banco de madeira, debaixo da sombra de uma mangueira enorme. Ali, vi crianças brincando, casais de mãos dadas, idosos rindo de histórias antigas. Tudo parecia ter vida, menos eu. Mas ao mesmo tempo, algo me cutucava: você também pode. Foi quando ouvi uma voz atrás de mim: com licença. A senhora deixou cair isso. Virei e vi um homem segurando meu lenço floral, que provavelmente tinha escorregado da minha bolsa. Ele tinha olhos castanhos claros, sorriso tímido e um jeito simples, como se não quisesse incomodar. Eu agradeci, um pouco sem graça, e ele sorriu de novo. Gosto desse banco também, é o melhor da praça. O vento bate diferente aqui. Fiquei sem reação. Não estava acostumada a conversar com estranhos, ainda mais homens. Meu coração disparou, mas não de medo, de surpresa. Respondi apenas com um aceno tímido. Ele percebeu minha reserva e não insistiu. Apenas se despediu com um gesto educado e seguiu seu caminho. Voltei para casa com o lenço nas mãos e a mente cheia de perguntas. Quem era ele? Por que aquela pequena conversa mexeu tanto comigo? Eu não sabia explicar, mas parecia que, por um instante, a vida tinha me mostrado uma fresta de luz no meio da escuridão. À noite, deitada na cama, pensei naquele momento de novo e de novo. E me dei conta de algo: fazia anos que eu não sentia meu coração acelerar de uma forma boa. Anos que não percebia um detalhe tão pequeno despertar em mim uma chama esquecida. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez fosse apenas um encontro casual em uma praça qualquer. Mas dentro de mim, uma voz insistia: nada acontece por acaso. E, pela primeira vez em muito tempo, adormeci sorrindo. No domingo seguinte, o sol nasceu dourado, pintando o céu de um laranja suave. Eu abri a janela e senti o cheiro de pão fresco que vinha da padaria da esquina. A vida parecia comum, mas dentro de mim havia uma agitação diferente, como se algo tivesse se mexido desde aquele encontro inesperado na praça. Eu não sabia o nome dele, não sabia de onde vinha.
Mas sabia que aquele olhar e aquele gesto simples tinham deixado marcas no meu coração. Passei a manhã cuidando da casa, esfregando o chão, lavando as roupas, tentando ocupar a mente. Mas, em cada pausa, era como se eu voltasse para aquele banco de madeira, para aquela conversa curta e leve que, de alguma forma, devolveu a minha sensação de ser vista. Depois do almoço, resolvi caminhar novamente até a praça. O calor do sol escorria pela pele, e o vento carregava o cheiro doce das flores de ipê que caíam pelo caminho. Eu não esperava encontrá-lo ali. Apenas queria sentir aquele lugar de novo, como se fosse um pedaço de refúgio. Chegando lá, as crianças corriam pelo gramado, vendedores de pipoca gritavam suas ofertas, e casais dividiam conversas despreocupadas. Sentei no mesmo banco, ajeitei o lenço floral no colo e respirei fundo. Não demorou muito até ouvir uma voz familiar: "A senhora gosta mesmo desse banco, não é?" Levantei os olhos, e lá estava ele outra vez. O mesmo sorriso tímido, o mesmo olhar que parecia atravessar minhas defesas sem pedir permissão. Eu sorri de volta, meio sem jeito. "É um bom lugar para pensar", respondi. Ele se sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio não foi pesado. Pelo contrário, era como se fosse confortável. Até que ele quebrou a pausa. "Meu nome é Marcos." Respirei fundo antes de responder. "Helena." Foi assim que nossos nomes se encontraram pela primeira vez. Não havia nada de extraordinário naquele momento, mas, para mim, foi como se um capítulo novo começasse a ser escrito em silêncio. A conversa deslizou devagar. Falamos sobre coisas simples: o clima, a beleza da praça, o gosto pelo café coado na hora. Ele contou que gostava de observar as pessoas e que sempre passava por ali depois do trabalho para descansar a mente. Eu ouvi atenta, surpresa por como palavras tão comuns podiam me trazer paz. Em um dado momento, ele olhou para mim com seriedade. "Sabe, às vezes a gente acha que já viveu tudo. Mas a vida sempre encontra um jeito de surpreender." Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Eu quis perguntar se ele falava de si mesmo, mas preferi guardar a pergunta no peito. Não estava pronta para me abrir demais. Mas senti que ele entendia coisas que eu não precisava explicar. Voltando para casa, senti o coração leve. Era como se cada passo tivesse música. Olhei para o céu estrelado naquela noite e falei baixinho: "Obrigada, meu Deus, por me mostrar que ainda existe beleza nos encontros simples." Mas junto com a alegria vinha também o medo. Eu me perguntava se era certo me sentir assim depois de tanto tempo apagada. Será que eu tinha direito de recomeçar? Será que não era tarde demais? Deitei-me e fechei os olhos, mas as palavras dele não saíam da minha cabeça. A vida sempre encontra um jeito de surpreender. E, naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu adormeci acreditando que talvez houvesse mesmo um futuro diferente esperando por mim. Os dias foram passando, e aquela lembrança começou a se misturar ao meu cotidiano. Eu ainda cuidava da casa, ainda sentia os mesmos silêncios pesados quando estava sozinha, ainda carregava cicatrizes que insistiam em latejar, mas algo em mim já não era o mesmo. Era como se um sopro tivesse entrado pela janela da minha alma, empurrando as cortinas da tristeza e deixando a luz entrar. Certo fim de tarde, voltei à praça. O céu estava pintado em tons de rosa e dourado, como se tivesse sido cuidadosamente desenhado para acalmar corações. Sentei no banco de sempre, aquele que já guardava nossas duas conversas. Respirei fundo, fechei os olhos e ouvi o burburinho ao redor. Crianças rindo, o apito do vendedor de algodão doce, o som distante de uma sanfona que alguém tocava na esquina. Foi nesse instante que ouvi aquela voz outra vez. "Boa tarde,
Helena. Posso me sentar? Meu coração acelerou, e, mesmo sem abrir os olhos, sorri. Claro, Marcos. Esse banco parece estar nos esperando. Ele riu, um riso discreto que me trouxe paz. Sentou-se ao meu lado e, por alguns minutos, ficamos apenas observando o movimento. O silêncio não era estranho. Era confortável, como se nossas presenças falassem mais do que as palavras. Depois de algum tempo, ele comentou: Sabe, a vida anda tão corrida. Mas quando sento aqui, parece que tudo desacelera. E quando converso com você, Helena, parece que encontro um pedaço de calma que nem sabia que precisava. Eu engoli seco. Há anos ninguém me dizia algo assim. Meus olhos marejaram, mas disfarcei olhando para as flores da praça. Respondi baixinho: Eu também sinto isso. Aquela pequena confissão saiu como um sussurro. Mas carregava uma verdade que eu mesma ainda estava aprendendo a aceitar. Aos poucos, nossas conversas foram se alongando. Ele falava de sua infância no interior, das lembranças de correr descalço pelos quintais, do cheiro de bolo de milho da mãe. Eu falava da minha vida, mas ainda de forma tímida, revelando aos poucos os pedaços da minha história. Não contei de imediato todas as minhas dores, não queria assustá-lo com o peso das minhas cicatrizes. Mas cada palavra trocada parecia um tijolo na construção de algo novo. Certa vez, ele trouxe 2 cafés em copinhos de isopor. Sentamos ali, compartilhando o calor da bebida e o frescor da noite. Helena, você acredita que a gente sempre encontra o que precisa na hora certa? Ele perguntou. Pensei por um momento, lembrando das minhas orações solitárias, das lágrimas que derramei pedindo a Deus um sinal de que não estava esquecida. Respirei fundo e respondi: Eu acredito, sim. Só que às vezes a gente demora para entender. Ele sorriu, como quem guardava a mesma fé. Naquele dia, quando voltei para casa, a lua iluminava meu caminho. Senti uma gratidão que não cabia em palavras. Dentro de mim, algo que estava adormecido começava a despertar, a coragem de acreditar que ainda havia espaço para o amor na minha vida. Mas junto com essa esperança, vinha o medo. Medo de me iludir, medo de me entregar e ser ferida outra vez, medo de acreditar que a felicidade podia ser minha e, no fim, ela escorresse pelas minhas mãos. Eu me olhei no espelho antes de dormir e quase não reconheci a mulher refletida. Já não era apenas a Helena quebrada. Havia um brilho novo em meus olhos, uma centelha de vida que eu achava ter perdido para sempre. Deitei-me e, antes de fechar os olhos, fiz uma oração sincera: Senhor, obrigada por me permitir sentir de novo. Mas, por favor, me guia. Não me deixe me perder nesse caminho. Se isso for teu plano, fortalece meu coração. Se não for, me ensina a aceitar. E, embalada por essa prece, adormeci com a alma em paz, sentindo que estava apenas no início de um caminho que poderia mudar minha história para sempre. As semanas seguintes foram como um sopro de ar fresco na minha vida. Eu ainda carregava minhas dores, meus medos, mas percebia que algo dentro de mim estava mudando. Era como se eu estivesse reaprendendo a viver. Cada encontro com Marcos trazia uma sensação nova, como se uma parte adormecida da minha alma fosse acordando devagar. Certo dia, ele apareceu na praça com um violão pendurado no ombro. Eu nunca tinha visto aquele lado dele. Sentei no banco de sempre, e ele sorriu de um jeito simples, quase envergonhado. Posso tocar uma música para você, Helena? Assenti, surpresa. Ele afinou as cordas, respirou fundo e começou a dedilhar uma canção antiga, dessas que a gente ouvia no rádio quando era criança. A melodia suave preencheu o ar, misturando-se ao cheiro de pipoca e ao burburinho das crianças brincando. Eu fechei os olhos por alguns instantes,
deixando aquela música me abraçar. Quando abri, ele me olhava, não com pressa, não com segundas intenções, mas com um respeito que me fez sentir viva. Você tem um dom, eu disse, emocionada. Ele riu. Não, Helena. Não tenho domingo. Só tenho memórias que gosto de transformar em som. E hoje quis compartilhar isso com você. Aquelas palavras entraram fundo no meu coração. Há muito tempo eu não sentia que alguém queria simplesmente compartilhar algo comigo, sem esperar nada em troca. Começamos a nos ver mais vezes. Não combinávamos, mas parecia que o destino gostava de nos colocar no mesmo caminho. Às vezes na praça, às vezes na padaria, às vezes na rua. Cada encontro era um presente, e cada conversa, uma chance de me redescobrir. Um dia, caminhando juntos até minha casa, ele comentou: Sabe, Helena, eu vejo força em você. Uma força que talvez você mesma não perceba. Eu fiquei em silêncio, tentando segurar as lágrimas. Força? Eu me sinto tão quebrada. Confessei. Ele parou, me olhou com firmeza e disse: É justamente por isso. Você foi quebrada, mas continua de pé. Isso é ser forte. Essas palavras ecoaram em mim como um grito de esperança. Pela primeira vez, eu não me senti apenas uma vítima da vida. Eu me senti alguém que, apesar de tudo, resistiu. Naquela noite, em casa, fiquei lembrando de cada detalhe: o som do violão, as palavras de Marcos, o jeito como ele me olhava sem pressa. Abri meu caderno e escrevi: Talvez eu não seja apenas uma mulher quebrada. Talvez eu esteja me tornando forte. Mas junto dessa esperança também havia o medo. O medo de acreditar demais, o medo de abrir o coração e ver tudo se despedaçar outra vez. Eu rezava todos os dias, pedindo a Deus que guiasse meus passos. Senhor, se esse homem for uma bênção, deixa que ele permaneça. Mas, se for para me ferir, me afasta dele. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que algo dentro de mim estava renascendo. O brilho no olhar que pensei ter perdido estava voltando devagar, como uma chama pequena que insiste em crescer. Naquela noite, adormeci abraçada no travesseiro, com uma sensação estranha de gratidão. Pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que não estava sozinha no mundo. E isso, por si só, já era um milagre. Era uma tarde de sábado quando Marcos me convidou para dar uma volta fora da praça. Ele sugeriu que fossemos até a feira do bairro, que acontecia todo fim de semana, cheia de cores, aromas e sons que enchiam a rua de vida. Eu hesitei por um momento. Já fazia tanto tempo que eu não frequentava esses lugares. Sempre achava que não tinha motivo para sair, que não tinha ninguém para compartilhar aqueles momentos simples. Mas aceitei. A feira estava vibrante. O cheiro de pastel frito se misturava ao aroma das frutas frescas, o barulho das pessoas se cumprimentando e dos feirantes anunciando seus produtos criava uma música alegre, quase caótica. Caminhei ao lado dele, sentindo uma estranha mistura de insegurança e alegria. Era como se eu estivesse redescobrindo a vida com olhos novos. Em uma barraca de flores, Marcos parou e pegou um pequeno ramalhete de margaridas. Entregou-me sem dizer nada. Fiquei sem saber como reagir. Segurei as flores contra o peito, sentindo o perfume suave que parecia aquecer meu coração. São simples, mas me lembraram você, ele disse com um sorriso. Minha voz saiu trêmula. Obrigada, Marcos. Ninguém me dava flores há tantos anos. Continuamos caminhando, e cada detalhe parecia ganhar um novo sentido. O suco de laranja gelado que tomamos juntos, o riso que escapou quando ele sujou o canto da boca com caldo de cana, o jeito como ele pegava uma fruta e cheirava antes de escolher. Tudo parecia tão comum, mas para mim era extraordinário.
Eu me sentia parte da vida outra vez. Enquanto voltávamos para casa, conversamos sobre sonhos. Ele contou que queria abrir uma pequena oficina de violões, porque além de tocar, gostava de restaurar instrumentos antigos. Seus olhos brilhavam enquanto falava disso. E você, Helena? Qual é o seu sonho? Ele perguntou. A pergunta me pegou desprevenida. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Fazia tanto tempo que eu não pensava em sonhos. Minha vida tinha se resumido a sobreviver, a suportar, a esperar o dia seguinte sem expectativas. Engoli em seco e respondi: eu só queria ser feliz de verdade. Não sei se isso pode ser chamado de sonho, mas é o que meu coração deseja. Ele me olhou com ternura. Então que seja esse o seu maior sonho. E não ache pouco. Ser feliz é o maior presente que alguém pode conquistar. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Eu, que me via apenas como uma sobrevivente da vida, começava a acreditar que talvez a felicidade pudesse mesmo ser um destino possível. Naquela noite, em casa, coloquei as margaridas em um copo com água sobre a mesa da cozinha. Fiquei olhando para elas como se fossem um sinal. Eram simples, mas vivas, coloridas, resistentes. Pensei em como eu também podia ser assim, aparentemente frágil, mas cheia de vida por dentro. Peguei meu caderno e escrevi: hoje recebi flores. Hoje me senti viva. E chorei, não de tristeza, mas de um alívio que eu não sabia explicar. Era como se cada gesto, cada palavra, cada olhar de Marcos fosse ajudando a colar os pedaços do meu coração. Antes de dormir, fiz mais uma oração. Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada por me lembrar que eu ainda posso sonhar, ainda posso sorrir. Se for tua vontade, deixa que essa alegria continue crescendo. E se for só um sopro passageiro, que ao menos eu guarde essa lembrança como um presente. Adormeci com o cheiro das flores preenchendo a casa e com o coração mais leve do que em muitos anos. Pela primeira vez, senti que a vida me devolvia algo que eu julgava perdido: a capacidade de acreditar no amor. Na semana seguinte, acordei com o coração inquieto. Era como se algo dentro de mim dissesse que aquele dia seria diferente, embora eu não tivesse planos. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando a mesa de madeira marcada pelo tempo. Fiz meu café, ouvi o rádio antigo tocando uma moda de viola. Enquanto mexia o açúcar na xícara, pensei em como a vida podia ser tão silenciosa e, ao mesmo tempo, cheia de surpresas. Pouco depois do almoço, Marcos apareceu no portão. Eu não esperava, mas senti meu peito se aquecer. Ele estava com uma expressão leve, segurando uma sacola de pães frescos. Achei que você ia gostar, disse ele, sorrindo. Convidei-o para entrar, e o cheiro de pão recém-assado logo se misturou ao aroma de café que eu havia feito mais cedo. Sentamos à mesa, como velhos conhecidos. Conversamos sobre trivialidades, a mudança do clima, o preço das coisas, a lembrança de músicas antigas que tocaram no rádio. Mas, no meio da conversa, ele ficou em silêncio por um instante. Seus olhos se fixaram nos meus, e eu senti minhas mãos tremerem levemente. Helena, posso ser sincero? Perguntou. Assenti, sentindo um nó na garganta. Faz muito tempo que eu não me sentia tão bem na presença de alguém. Não sei o que Deus está preparando, mas eu sinto paz quando estou perto de você. Aquelas palavras me atingiram fundo. Era como se alguém tivesse aberto uma janela dentro de mim. Fiquei sem saber o que responder. Apenas baixei os olhos, tentando esconder as lágrimas que teimavam em cair. Contei a ele, pela primeira vez, um pouco das minhas dores, não tudo, mas o suficiente para que ele soubesse que meu coração carregava cicatrizes. Eu já passei por muita coisa, Marcos.
Às vezes acho que não mereço mais nada de bom, confessei. Ele pegou minha mão, com delicadeza, sem pressa. Helena, não fale assim. Você merece, sim. Todos merecem. E eu acho que você ainda tem muito amor para viver. O toque dele me fez estremecer. Era um gesto simples, mas carregado de ternura. Eu não lembrava a última vez em que alguém me segurou assim, com cuidado, como se eu fosse algo precioso. O tempo passou rápido naquela tarde. O riso voltou a ecoar na cozinha, e eu me dei conta de que minha casa não parecia mais tão silenciosa. Havia vida ali. Havia esperança. Quando ele foi embora, fiquei parada na porta, vendo-se afastar pela rua de paralelepípedos. O vento trouxe o cheiro de jasmim do jardim da vizinha, e eu respirei fundo, como se quisesse guardar aquele instante para sempre. À noite, sentei na cama e fiquei olhando para minhas mãos, lembrando do toque dele. Pensei em tudo o que tinha vivido, em todas as vezes que me disseram que eu estava velha demais para recomeçar, em cada lágrima derramada na solidão. E então percebi: talvez eu estivesse finalmente vivendo a resposta de tantas orações. Peguei meu caderno e escrevi: hoje, pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinha. Hoje, alguém segurou minha mão e me fez acreditar que o amor pode renascer. Fechei os olhos e agradeci em oração. Senhor, se for da tua vontade, que isso floresça. Mas, acima de tudo, obrigada por me mostrar que ainda sou capaz de sentir. Naquela noite, adormeci sorrindo, abraçada não ao travesseiro, mas à esperança. Os dias seguintes foram como uma mistura de medo e esperança. Eu acordava cedo, fazia minhas tarefas, mas parecia que o coração estava sempre em outro lugar, sempre esperando o próximo encontro, o próximo olhar, a próxima palavra de Marcos. Era estranho, porque fazia anos que eu não sentia esse frio na barriga, esse calor no peito, essa sensação de que, de repente, a vida podia ser diferente. Uma tarde, ele me chamou para caminhar até a beira do rio que cortava o bairro. Eu não ia lá fazia muito tempo, desde quando ainda era jovem e sonhadora, antes das dores me transformarem em silêncio. Caminhamos lado a lado pela rua de paralelepípedos, ouvindo o barulho dos pássaros e o vento que soprava entre as árvores. Quando chegamos, fiquei parada, olhando o reflexo do céu na água calma. O rio parecia carregar histórias antigas, segredos guardados, lembranças esquecidas. Respirei fundo, sentindo o cheiro da natureza misturado ao frescor da brisa. Marcos se aproximou e disse: sabe, Helena, esse rio me lembra a vida. Às vezes as águas ficam turbulentas, mas sempre encontram um jeito de seguir em frente. Eu sorri, emocionada. E você acha que eu também consigo seguir em frente, mesmo depois de tudo? Ele me olhou com firmeza, e naquele olhar havia algo que me desarmou completamente. Não acho, Helena. Eu tenho certeza. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Foi como se, naquele instante, alguém tivesse colocado um espelho diante de mim e me mostrado uma versão que eu já não via há muito tempo, uma mulher capaz, forte, merecedora de recomeçar. Sentamos em uma pedra perto da margem. E ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo apenas o barulho suave da água. De repente, ele começou a contar sobre sua própria vida, sobre perdas, sobre decepções, sobre a solidão que também o havia acompanhado por anos. Enquanto ouvia, percebi que não éramos tão diferentes assim. Ele também carregava cicatrizes, também tinha atravessado desertos emocionais, também sabia o que era se sentir quebrado. Talvez seja por isso que a gente se entende tanto, ele disse. Eu assenti, sentindo as lágrimas escorrerem discretamente pelo rosto. Talvez seja mesmo. Voltamos juntos para casa. A cada passo,
meu coração parecia mais leve. Eu já não via apenas as dores do passado, mas começava a enxergar as possibilidades do futuro. Quando nos despedimos na porta, ele segurou minhas mãos e disse: Helena, nunca duvide da sua força. Você é muito mais do que imagina. Entrei em casa com as pernas trêmulas, como se ainda carregasse o calor daquele gesto. Fechei a porta, me encostei nela e deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma felicidade tímida que nascia dentro de mim. Peguei meu caderno e escrevi: Hoje, o rio me lembrou que a vida sempre segue. E talvez, finalmente, eu esteja pronta para seguir junto com ela. Antes de dormir, ajoelhei ao lado da cama e orei: Senhor, obrigada por cada detalhe. Obrigada por me mostrar que não estou sozinha. Dá-me coragem para continuar. E, se este for o caminho que o Senhor preparou, que meu coração saiba reconhecer e acolher esse presente. Naquela noite, adormeci com a alma em paz, sentindo que uma nova página da minha história estava sendo escrita, uma página que eu jamais imaginei que ainda pudesse existir aos 40 anos. Na manhã de uma quarta-feira, acordei com o coração apertado. Não sei explicar, mas parecia que o medo queria me visitar outra vez. Eu estava feliz, mas junto da felicidade vinha também a insegurança. Era como se uma voz dentro de mim dissesse: Cuidado! Helena, não se esqueça de tudo que já viveu. Não entregue seu coração tão fácil. Passei a mão pelo rosto, respirei fundo e fui preparar meu café. Tentando espantar aquelas sombras. Quando a tarde chegou, Marcos apareceu. Ele sempre tinha um jeito simples de bater no portão, 3 toques leves que já me faziam sorrir antes mesmo de vê-lo. Trouxe um saco de laranjas que havia comprado na feira e disse: Achei que a gente podia fazer um suco juntos. Naquele instante, percebi como eram nos pequenos gestos que a vida se revelava. Estar ao lado dele era como voltar a sentir a alegria das coisas simples: cortar as laranjas, sentir o cheiro cítrico se espalhar pela cozinha, ouvir o barulho do liquidificador, brindar com 2 copos simples de vidro. Tudo isso parecia tão corriqueiro, mas para mim era extraordinário. Depois do suco, sentamos na varanda. O vento balançava as folhas da mangueira, e o canto dos bentivis enchia o ar. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ele disse: Helena, posso te contar uma coisa que nunca disse a ninguém. Assenti, sentindo o coração disparar. Ele respirou fundo e contou que também havia sofrido na vida, que tinha sido deixado, que tinha conhecido a solidão de perto. Sua voz não tremia, mas havia uma dor escondida entre as palavras. Eu ouvi atentamente, e em cada frase eu me reconhecia. Às vezes, eu achei que não seria mais capaz de confiar em ninguém, ele confessou. Olhei nos olhos dele e respondi, com a voz embargada: Eu também achei isso, Marcos. Achei que meu coração estava quebrado demais para acreditar outra vez. Ficamos ali, olhando um para o outro, como se não precisássemos dizer mais nada. Nossas histórias, tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas, se encontravam naquela varanda. Ele segurou minha mão, e eu não retirei. Foi um gesto suave, respeitoso, mas cheio de significado. Eu senti uma mistura de medo e ternura. Medo de me entregar e me ferir, mas ternura por perceber que alguém via em mim algo além das minhas cicatrizes. Helena, a vida pode ter tentado nos quebrar, mas eu acredito que ela também nos dá a chance de recomeçar. E eu quero, se você permitir, caminhar ao seu lado nesse recomeço. As palavras dele ecoaram dentro de mim como um trovão suave. Eu não respondi de imediato. O silêncio tomou conta, e eu apenas apertei sua mão de volta. Foi o suficiente. Ele sorriu, e naquele sorriso havia uma promessa silenciosa:
não pressa, não cobrança, apenas presença. Quando ele foi embora, fiquei parada olhando a rua, que naquela hora já estava tomada pelo cheiro de chuva que se aproximava. Meu peito estava cheio de emoções misturadas. Corri até meu caderno e escrevi: hoje, alguém me pediu para caminhar junto comigo. Não sei o que o futuro guarda, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não sinto medo de acreditar. Naquela noite, ajoelhei ao lado da cama e, entre lágrimas e sorrisos, orei: Senhor, obrigada por esse encontro. Obrigada por mostrar que mesmo uma mulher quebrada pode florescer outra vez. Se esse amor for o que o Senhor preparou, me ajude a viver cada detalhe com gratidão. Adormeci com a alma leve, sentindo que a vida realmente sabia surpreender. Naquele fim de semana, Marcos me convidou para um passeio diferente. Ele queria me levar até a serra, um lugar simples, mas cheio de natureza, onde o ar parecia mais limpo e a vida mais calma. De início, eu hesitei. O medo ainda me rondava, como se fosse uma sombra que não queria me abandonar. Eu pensei em recusar, mas algo dentro de mim sussurrou: você pediu a Deus uma chance de viver de novo. Não feche as portas agora. Aceitei. No sábado, ele passou cedo em casa. Estava com o carro modesto, mas arrumado, e um sorriso sereno que me desarmava. O caminho até a serra foi tranquilo, embalado pelo cheiro de mato, pelo som distante de cigarras e pelo vento que entrava pela janela. Eu olhava pela estrada e, por alguns momentos, me sentia uma menina outra vez, como quando viajava com meus pais em tempos de inocência. Chegando lá, estacionamos perto de um mirante. A vista era de tirar o fôlego. Um mar de montanhas verdes se estendia até onde os olhos podiam alcançar, e o céu parecia mais azul do que em qualquer outro lugar. Eu fiquei em silêncio, tentando guardar aquela imagem no coração. É lindo, não é? Ele perguntou, ficando ao meu lado. Assenti, com os olhos marejados. É mais do que lindo. É como se Deus tivesse pintado tudo só para nos lembrar que a vida pode ser bonita. Ele sorriu, e naquele instante eu percebi que não era só a paisagem que estava me emocionando. Era a sensação de estar ao lado dele, de não estar sozinha naquele cenário, de ter alguém que compartilhava comigo aquele momento. Sentamos em uma pedra grande. E ele abriu uma pequena marmita que havia preparado, sanduíches simples e uma garrafa de suco. Comemos rindo, comentando sobre coisas pequenas. Como se estivéssemos vivendo uma cena que o tempo não teria coragem de apagar. Depois, ele ficou em silêncio por alguns instantes e disse: Helena, eu sei que você tem suas dores. Eu também tenho as minhas. Mas quando olho para você, sinto que Deus nos deu uma nova chance. Eu não quero apressar nada, não quero te pressionar. Só quero que saiba que eu estou aqui, e quero ficar. As lágrimas escorreram pelo meu rosto antes mesmo que eu conseguisse responder. Respirei fundo e disse: Marcos, eu tenho medo. Tenho medo de me perder, de acreditar e ser ferida de novo. Mas também tenho medo de deixar a vida passar sem me permitir sentir. Ele segurou minha mão com firmeza, e naquele toque havia uma promessa silenciosa: não me abandonar, não me deixar sozinha no caminho. Então não precisamos correr. Vamos viver um dia de cada vez. Eu só quero estar ao seu lado. Na volta para casa, fiquei olhando a paisagem pela janela, mas meu coração estava voltado para dentro. Era como se eu estivesse assistindo a um milagre acontecendo dentro de mim. Eu, que tantas vezes me senti invisível, estava sendo vista. Eu, que tantas vezes me achei quebrada, estava sendo tratada como inteira. Ao chegar em casa, antes de dormir, abri meu caderno e escrevi: hoje, nas montanhas. Eu entendi que não importa quantas vezes a vida tenha tentado me derrubar, sempre existe a chance de recomeçar.
sempre existe um novo horizonte esperando. E naquela noite, adormeci com a alma aquecida, acreditando que o amor não tem idade, não tem tempo certo. Só precisa de coragem para ser vivido. Naquela noite, depois do passeio à serra, fiquei deitada na cama, olhando para o teto. O vento entrava pela janela, trazendo o cheiro das flores do jardim, e dentro de mim um turbilhão de sentimentos me fazia sorrir e chorar ao mesmo tempo. Eu não era mais a mesma Helena que, meses atrás, se via apenas como uma mulher quebrada, apagada, sem esperança. Algo dentro de mim havia mudado. A vida tinha me dado um presente que eu não ousava imaginar: a chance de recomeçar, a chance de ser amada. Com Marcos, aprendi que não existe idade para o amor. Aprendi que não importa o quanto a vida nos tenha ferido, sempre há espaço para a cura, sempre há lugar para um novo capítulo. Ele não apagou minhas cicatrizes, e nem tentou. Pelo contrário, me ensinou a olhar para elas com respeito, como marcas da mulher forte que eu me tornei. Lembro-me de um fim de tarde em que caminhávamos pela praça de mãos dadas. O sol se punha devagar, pintando o céu em tons de laranja e dourado, enquanto as crianças corriam e o vento trazia o cheiro de pipoca. Ele parou, segurou minhas duas mãos e disse: Helena, eu não sei o que o futuro nos reserva. Mas sei que quero caminhar com você, seja qual for o caminho. Meu coração bateu forte. E eu senti que aquele era o momento de deixar o medo para trás. Olhei nos olhos dele e respondi: Eu também quero, Marcos. Pela primeira vez em muito tempo, eu quero viver, quero amar, quero ser feliz. E quero que seja com você. Nos abraçamos ali, no meio da praça, como dois adolescentes que descobrem o amor pela primeira vez. Mas éramos adultos, maduros, cheios de histórias e cicatrizes. Talvez por isso aquele abraço fosse tão verdadeiro. Aos 40 anos, eu descobri que não estava velha demais para amar. Descobri que a vida sempre guarda surpresas, mesmo quando achamos que o tempo já levou tudo. Descobri que uma mulher pode ser quebrada, mas pode se refazer, pode florescer de novo, pode se tornar ainda mais forte. Hoje, quando me olho no espelho, já não vejo mais a sombra que eu via antes. Vejo uma mulher inteira, confiante, com o coração pulsando de amor. Não porque Marcos tenha me completado, mas porque ele me lembrou do que eu mesma tinha esquecido: que eu sempre fui suficiente. Sempre fui capaz, sempre fui merecedora de felicidade. E se você, que me ouve agora, também se sente quebrada, também acha que o tempo passou e que não existe mais chance para você, eu quero que guarde essas palavras no coração: nunca é tarde demais. O amor não conhece idade, a esperança não tem prazo de validade, e a fé pode transformar qualquer deserto em jardim. Hoje sou uma mulher forte. Não porque nunca caí, mas porque tive coragem de me levantar. Não porque nunca chorei, mas porque aprendi a transformar minhas lágrimas em sementes de recomeço. Acima de tudo, sou uma mulher que descobriu que o amor verdadeiro existe. Sim, e que às vezes ele chega quando a gente menos espera, trazendo de volta a luz, o riso e a coragem de viver. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like. Isso mostra que você quer ver mais histórias como a minha. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das próximas histórias. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque, assim como eu, essa pessoa pode descobrir que nunca é tarde para recomeçar e para amar.